Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos Médicos, né? É um programa que acho que deve ter uns 30 anos, Conrado, tem mais. Quase 25 a doutora já. Não, acho que mais, porque eu acho que a doutora foi mais de 20, né? E nós começamos, acho que foi em 2017, então já tem quase 8 anos que esse novo grupo se juntou. A gente é muito humilde, porque a gente hoje está, inclusive, incluindo comentários da doutora, porque né, a sabedoria dela e o conhecimento é muito além de nós, mas a gente está aqui humilde, se esforçando para trazer um pouquinho mais de conhecimento científico, para dar a nossa opinião também sobre os comentários da doutora. E a gente está estudando esse livro maravilhoso que é Entre a Terra e o Céu, né, essa obra de André Luiz, que nos traz tanto conhecimento. Convidamos a todos para nos ouvirem na Rádio Boa Nova, para nos assistirem na TV Mundo Maior, através também do nosso site da Associação Médica Espírita de São Paulo, do nosso streaming, que é a AMPES, né? Então, dou meu bom dia aos meus queridos amigos, nosso Carlos Augusto Feital. Muito bom dia, bem-vindos todos. Conrado, um abraço. Silvia, um abraço. Muito bem-vindos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Silvia. Sempre uma alegria estarmos juntos aqui aprendendo, junto com os nossos ouvintes e telespectadores, né? E aqui a gente ainda vai falar um pouquinho, né? A gente não conseguiu terminar, né? O capítulo 21, que se chama Conversação Edificante, onde o nosso Clarencio, junto com a nossa equipe, né? Que é o André Luiz e o Hilário, falando e nos esclarecendo muito sobre a questão do perispírito. Então, esse capítulo 20, que começou com o Conrado, e eu estou nesse capítulo 21, nos esclarecem muito sobre as questões da formação, tanto do perispírito e também do corpo físico e a ligação entre os dois. A gente sabe que o corpo físico ele foi moldado pela espiritualidade ao longo de muitos anos. Então, nós já tivemos várias formas, né? E aí a gente começa ali, né, como uma célula e assim por diante, até a formação do nosso corpo físico. E a gente sabe que o perispírito, ele vai também sendo moldado à medida que existe um refinamento a nível do nosso corpo físico. Por quê? O corpo físico, ele vem o quê? Do fluido cósmico universal e é uma matéria bruta. Já o nosso corpo espiritual, ele vem diretamente da inteligência, ele vem diretamente de Deus, né? E quanto mais o nosso corpo físico e o nosso perispírito vão se desenvolvendo, mais o senso de responsabilidade e de consciência dos nossos atos, eles vão se realizando. E a gente viu o quanto os nossos pensamentos agindo diretamente através do nosso perispírito, produzidos a nível do nosso centro coronário, né, os nossos chakras, eles podem provocar a saúde e a doença, inclusive na vida atual, piorando as nossas situações, né? Que a hereditariedade é uma questão intermediária, que aquelas lesões que a gente já produziu em outras vidas e que vão funcionar como uma responsabilidade, uma capacidade nossa de limpeza, de libertação em relação a essas mazelas, podem ser abrandadas, podem ser pioradas, ou até a gente pode não precisar ter que passar por determinadas situações, né? Tudo vai depender muito da nossa atuação hoje em relação ao entendimento da doença e a uma mudança nesses vícios mentais que a gente adquiriu e que a gente traz de outras vidas, né? A gente veio para transformar, mas a gente não quer transformar. Parece que a gente encarna e esquece tudo aquilo que a gente aprendeu lá no mundo espiritual. A gente não teve essa transformação no mundo espiritual. Poucos são os que conseguem fazer isso, como André Luiz, por exemplo, que tomou consciência de tudo o que estava acontecendo com ele a nível espiritual e que trouxe toda essa literatura para a gente, né? Então, antes da gente comentar, falou muito sobre a questão do envolvimento das almas doentes que se afinam conosco e que perturbam a nossa vida ainda encarnados, né? E a gente vê muito isso
no centro espírita. Muitas vezes não são aqueles obsessores que vêm de muitas outras vidas. Temos essas questões de falta de perdão, de culpa, como a gente está vendo aqui no nosso livro. Porque, por exemplo, Leonardo, né, é um obsessor de Mário Silva, que foi aquele que ele assassinou. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo também uma questão obsessiva do Mário Silva em relação a Júlio, que está no plano espiritual, sofrendo pelas questões das lesões no centro larígeo e pela falta de perdão e pela acusação que ele faz ao Júlio em relação a ele ter traído com a sua esposa na vida anterior, que é a Lina, que é a atual Zumira. E ele também é obsessor da Zumira. Então, a gente vê esse entrelaçamento, como a doutora chama, esse conglomerado de almas, um adoecendo ao outro e o outro adoecendo a um, né? Que misturada, né, gente? E como cortar esse ciclo vicioso, Conrado? Como é que a gente faz? Como é que é a nossa orientação a nível do centro espírita? O que a gente leva o indivíduo a mudar esse quadro vibracional aí? Olha, Silvia, a gente viu nos programas anteriores a questão muito pautada no complexo de culpa, né? Então, eu acho que o caminho que nós precisamos despertar os frequentadores, os nossos amigos, parentes e tal, é a gente remodelar a nossa visão a respeito da nossa responsabilidade existencial. Entender que aquela visão que a gente tem de vitimismo, de castigo, de pena, ela nada mais é do que as leis divinas agindo sobre aquilo que nós mesmos criamos. E quando nós pensarmos também que nós mesmos criamos, não nos afundarmos no sentimento de culpa. Porque, acima de tudo, Jesus e nosso Pai, eles nos proporcionam infinitas oportunidades de refazimento. Então, não há essa questão de um julgamento, de uma punição. Então, a gente precisa... Eu vejo, às vezes, que na própria casa espírita, as pessoas acabam entrando num ciclo muito aprisionante de culpa do passado, e a gente tem que olhar o hoje. Nós estamos vendo aqui, o Carlos falou no programa anterior, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, a nossa conduta nesta vida pode aliviar as nossas questões do passado. Nós também aprendemos lá no outro capítulo 19 que nós vamos ter que nos reajustarmos centil por centil, mas a misericórdia divina, ela age em todos os momentos de nossa vida. Então, o que nós precisamos é estimular as pessoas e nos estimularmos a olharmos para frente, buscando o melhor, cultivando pensamentos não primitivos, nos desconectando do complexo de culpa que só nos aprisiona, não nos liberta, e buscarmos o bem e o amor como forma de vivenciar essa experiência que nós estamos tendo a chance agora, né? Tem uma questão também, que é o seguinte: a gente não está sozinho no mundo, né? Então, existe um conglomerado, uma reunião de pessoas que estão interagindo já há muitas encarnações, que a gente precisa, como grupo, evoluir, certo? Agora, a gente não tem controle do que passa na cabeça do outro. O que a gente consegue fazer é o que se refere a nós, né? É a nossa parte. Muito bem. E se o grupo, ou uma pessoa, ou outra pessoa não consegue acompanhar esse processo de evolução, paciência, as coisas vão acontecendo. E no momento em que você acorda e que você busca a sua libertação, que você busca a reconciliação com todas as pessoas com que você precisa ter contas a ajustar. E se por acaso essas pessoas não querem, peço desculpas a Silvia, já estou antecipando a próxima aula, não é? O caso da irmã Clara, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, ela está há 2.200 anos esperando entes queridos evoluir para poder, enfim, conseguir
essa ascensão. Quer dizer, então, se não fosse possível a gente evoluir independente da vontade ou da não vontade dos outros, enfim, é uma questão de justiça. Se você está fazendo a sua parte, se você está evoluindo, se você está crescendo, e as outras pessoas não querem, ema, cada um com seus problema, né? Então, isso é uma boa notícia. Se você fizer a sua parte bem feita, tomara que as outras pessoas se acompanhem também. E se não acompanhar, você fica lá na frente esperando elas, para todo mundo ir junto, não tem problema. Né? E eu queria arrematar, né, resumir essa orientação com essas palavras de Clarencio, né, que são, assim, uma perfeição. Um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A porcentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Quando ofendemos a essa ou aquela criatura, lesamos primeiramente a nossa própria alma, de vez que rebaixamos a nossa dignidade de espíritos eternos, retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento. A enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. Só que a gente tinha que fazer uma xerox, colocar no espelho do banheiro, todos os dias, né? Ou na porta da geladeira, né? É um resumo da nossa forma de se curar e da nossa forma de se perdoar, porque a autoobsessão também, como falou bem o Conrado, né? Essa coisa de não se perdoar, o autoobsessor é o nosso pior, né? O que adianta a gente como se fazia antigamente, né? Que as pessoas se batiam, se machucavam, achando que dessa forma elas iam se curar desses vícios mentais, né? A gente tem que esquecer essa coisa do karma e se lembrar da questão da responsabilidade, da compreensão e do entendimento. Não é mesmo? E assim, para finalizar, espero que a gente consiga terminar e começar o próximo, vamos ouvir a doutora no áudio 3 e no áudio 4, porque ela vai falar assim, a bênção da dor. As moléstias que atacam o ser humano permanecerão por muito tempo aqui na Terra. Mas a dor tem um papel importante. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos. Então, como os pensamentos são importantes, a dor tem por finalidade harmonizar os nossos pensamentos. A expressão que o André Luiz utiliza, não sei em qual livro, em que ele diz assim, né, que o leito de dor, onde nós deixamos de lado o egoísmo, né, a maldade, enfim, e esses vícios que desornam a nossa personalidade. Se não fosse o auxílio da dor, nós não conseguiríamos sair da situação em que nos encontramos, né? E você vê quanto de verdade tem isso, né? Que as pessoas não cedem um mínimo para colocar a caridade, o amor em suas vidas e se mantêm egoísticos. Quando, porém, surge uma situação dolorosa e que eles se veem na mão de pessoas, né, muitos de nós entregues ao amparo mesmo, ao auxílio de muitas pessoas. Então, nós teremos que sempre, em todas as circunstâncias, observar esse fato de que a dor
é a grande solução, né? Caminho que Deus encontra para reeducar-nos mentalmente. É uma facada, né, gente? A dor para que a gente possa se reeducar do ponto de vista de sentimento, de pensamento. Fala, E a Carlão, que eu sei gente, que você está... e a gente Fala, passa Paulo. a gente passa uma vida querendo evitar a dor. É claro que a gente não tem que se lançar à dor de forma voluntária, não é isso, né? Mas é exatamente a gente entender de que ainda com dores nós estamos sob o amparo da proteção divina, então tem uma finalidade, né? E aí isso nos ajuda a não nos revoltarmos, a não nos distanciarmos de Deus. É tão bonito ela coloca essa expressão que o leito de dor é algo, não há nada mais poderoso além do poder divino do que a dor para mudar os nossos pensamentos. Então, feliz aqueles que, apesar das dores, olham para dentro de si e mudam, né? O que essa dor está me ensinando? O que esse desafio da vida está me trazendo, né? E a gente raramente para fazer isso, né? E bem-aventurados... Só para fazer um gancho, é como se fosse um acolhimento da dor, né? Uhum. Colher a dor. Difícil, mas é isso. E só uma observaçãozinha, bem-aventurados aqueles que conseguem evoluir, os raríssimos que conseguem evoluir sem passar pela dor, porque isso também é possível, não é? Mas a maior parte de nós precisa, enfim, aprender por esse caminho, né? E isso não tem nada a ver com um Deus perverso, com um Deus punitivo. Isso tem a ver com a lei da ação e reação, não é? Isso tem a ver com nós próprios. Somos nós, é a nossa mente, é a nossa evolução quem decide o nosso caminho, né? Então, isso aqui também daria para falar um programa inteiro a respeito dessa coisa do Deus não punitivo, do Deus amoroso. Mas sim, a gente vai ter oportunidade em algum momento. Bom, a gente agora finaliza esse capítulo e a gente vai falar sobre o capítulo 22, que é sobre um espírito, mais um personagem que vai aparecer aqui no nosso livro, né? Chamado Irmã Clara. E a gente vê o nosso Clarencio, né, indo junto com a equipe. Não, gente, eu vou precisar da Irmã Clara, porque eu não dou conta. Vamos ver a humildade desse espírito. E não é a primeira vez que a gente vê situações assim, né? Em toda a obra de André Luiz, a gente vê que os mentores falam, não, gente, nós vamos inicialmente ali tentar ajudar, mas nós sabemos que não temos condições ainda, né? Porque ele consegue explicar do ponto de vista, vamos dizer, racional, da inteligência, né? Mas e ter o sentido do amor? Porque mesma coisa acontece dentro das mesas de desenvolvimento mediúnico, né? Fala-se muito na doutrinação. E o que a gente precisa? A gente sente isso principalmente como médium. Quando nós recebemos aquele espírito com amor, sem revolta, sem julgamento, e quando o doutrinador, ele sente o amor. Porque palavras repetidas, palavras até, né, de inteligência muito grande, elas não repercutem no coração do outro. Então, eles buscam essa irmã Clara, que mora no plano espiritual, numa casa que ela transformou num pequeno colégio, um internato de moças. Não é que é um educandário, mas a capacidade espiritual dessa irmã é tão maior, né, porque ela tem essa capacidade de amar, que só ela para conseguir envolver o espírito da Odila, que está obsediando a Zumira. E aí, vamos ouvir o áudio da doutora para vocês comentarem. Nós precisamos de amor para
educar e transformar. Quem tem amor provoca nas almas uma transformação muito grande. Quem não se lembra de a mãe amorosa, a tia amorosa, aquela que chega e que nos fala com tanto sentimento, né? É impossível esquecer, né? Em compensação, muitas conversas que às vezes são bastante elucidativas, mas que não têm esse poder em nós. Esse é um grande aprendizado, né, Silvia, como você falou, para os trabalhadores das casas espíritas, não é? Tanto o médium e principalmente o doutrinador. Vamos chamar de o conversador, não é? Não basta a gente usar argumentos e tentar convencer por A mais B que aquele espírito está errado, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. São palavras ao vento, que às vezes até o espírito pode fingir que entendeu, mas não vai fazer nada, não pegou. Na hora de você efetivamente mudar a atitude de algum indivíduo, você precisa de amor, não é? E é isso, e olha, se o Clarencio, com toda essa capacidade, com todo esse nível de evolução, diz que ele ainda não é capaz de resolver um problema como esse da Odília e da Zulmira, que ele vai necessitar de uma outra pessoa mais evoluída que efetivamente sabe amar. Bom, gente, então a gente que trabalha como doutrinador na casa espírita precisa ficar bem mansinho, precisa entender muito bem o nosso papel e onde é que a gente se coloca em todo esse tabuleiro, né? Então, é para se raciocinar muito. Eu só queria somar aqui, Silvia, me tocou muito essa fala da doutora, quando ela fala para a gente lembrar daqueles que nos amam, né? Como o amor como uma força educativa. É por isso que a cada encarnação nós voltamos numa etapa em que precisamos do cuidado dos nossos tutores, e é cada vez mais esse amor que vai nos transformando. A gente recebe muito. E eu outro dia estava conversando com um amigo e eu falei assim, a gente não tem ideia do que nos espera pela frente. Talvez a gente esteja... Isso é a evolução do amor, né? Hoje em dia, quando se fala da psicologia positiva, quando se fala da forma com que se educam os filhos, né? Nós estamos diante de uma geração, da primeira geração talvez, em que a violência como fator educativo, e era normalmente tolerado pela sociedade, não é mais o padrão. Tem se mudado. É claro que ainda existe. Mas qual o resultado de crianças e jovens que crescerão com uma educação onde, se não totalmente, mas muito ausente estará a violência como forma de educação? Não se educa pela violência, não se educa pela força, se educa pelo amor. O que nós vamos ver nas próximas décadas é uma geração que está começando, e é um começo mesmo, a entender que a violência não educa, ela apenas machuca, deixa marcas, gera traumas, e isso é muito significativo. São esses espíritos que daqui a algumas décadas vão liderar o nosso mundo. E eles estão caminhando de uma forma diferente que nós caminhamos, que nossos pais caminharam, que nossos avós caminharam nesta evolução do que diz respeito à educação. É bem interessante, me tocou muito essa frase das mães, das tias, é muito, muito forte mesmo. Muito bonito isso, Silvia. Nosso tempo já está. Eu, de minha parte, desejo a todos uma excelente semana e que todos possamos estar aqui novamente para o próximo programa. Eu também desejo uma excelente semana, aprendi muito com vocês. É sempre maravilhoso estar aqui. Um grande abraço, uma excelente semana. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima semana.